Como conviver bem com os outros? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Dizem que é a arte de conviver bem com os outros. Não sei se é arte ou se é uma coisa aprendida, uma coisa que podemos aprender. Eu acredito mais na segunda possibilidade, que é algo que podemos aprender a conviver bem uns com os outros. O que fazer quando nós não nos damos bem com outras pessoas? Isso acontece frequentemente. Todo mundo passa por isso de vez em quando. Dificuldade de relacionamento, desentendimento, ficamos de mal, ou ficamos ofendidos, ou ofendemos. Sempre há a possibilidade de não termos um relacionamento saudável uns com os outros. E podemos ter dificuldade em várias áreas. Podemos deixar de nos dar bem com certos membros da família, com colegas do trabalho, com vizinhos e até mesmo com membros da igreja. Nós podemos conviver bem com muitas pessoas, mas é possível que sempre tenha alguém onde que há rusgas, há certos desentendimentos e certas dificuldades. E o problema é que o desenvolvimento, o relacionamento humano, ele nos traz prejuízos, traz algumas consequências desagradáveis, algumas consequências que poderiam ser evitadas na maioria das vezes. Se não vivemos bem com os outros, nós não vamos desfrutar da vida como Deus idealizou para nós. Estávamos estudando aqui com o Otávio, na parte da manhã, sobre o andar com Deus. E ele falou sobre o andar na luz, mas falou também andar em amor, andar convivendo bem com as pessoas, que não é fácil, que muitas vezes somos prejudicados e prejudicamos os outros porque não estamos nos dando bem. Conflitos com as outras pessoas nos preocupam e nos trazem ansiedade. É uma consequência, às vezes, até muito grave, por causa de um desentendimento, às vezes na família, no trabalho, na escola, na vizinhança. Nós ficamos, às vezes, tão preocupados, alguns nem dormem à noite, porque ficam encucando, ficam preocupados com aquele desentendimento, com aquele mal-estar causado no relacionamento. E isso traz uma certa ansiedade, traz um certo desgaste físico e emocional, que pode produzir, inclusive, doenças e comprometimentos emocionais. Fracassos, por exemplo, no relacionamento, pode ser devastador no negócio onde a gente trabalha, pode ser devastador no lar ou numa congregação, até mesmo na congregação. Já vimos igrejas que tiveram graves problemas porque pessoas não se davam bem, famílias que não se juntavam, famílias que não se, como se fala entre aspas, não se beijavam, famílias que até se odiavam. Muitas vezes, esse mal-estar causa um desgaste emocional muito grande. E às vezes no próprio negócio, tem pessoas que não conseguem prosperar no seu negócio por falta de harmonia uns com os outros. E no lar é a mesma coisa. E a gente pergunta qual é a solução para esse problema. O que podemos fazer para melhorar o nosso relacionamento com o próximo? Como lidar com esse desafio de nos dar bem com os outros? Como é que nós podemos praticar mais essa capacidade de relacionamento saudável? Como devemos tratar os problemas de relacionamento? Primeiro, nós temos que ter expectativas realistas. Sabe, temos que pensar que nós vamos ter dificuldades.
sempre teremos. Nós podemos esperar algum conflito com as pessoas. Por melhor que você seja, sempre tem alguém que vai ter um certo conflito com você. Na família, no trabalho, em vários lugares. É irreal pensar que todo mundo gosta da gente. Você pode ser muito bonzinho, você pode ser muito agradável, você pode ser uma pessoa que se dá para os outros, mas com certeza sempre vai ter alguém que não gosta de você. E isso não significa que você é uma pessoa péssima, que você é horrível. Não significa isso. Muitas vezes o problema é dos outros. O problema está lá, com a pessoa que não gosta do meu jeito, que não gosta da maneira de eu ser. O próprio Jesus Cristo era uma pessoa perfeita, mas a sua vida foi repleta de conflitos. E nós também não somos perfeitos como era Jesus. E nós temos que saber disso. Conflitos vão existir. Não é o fim do mundo. Não é para você entrar em depressão por causa dos conflitos que acontecem na sua vida. E o segundo ponto é que nós precisamos identificar as razões. Por que que nós estamos em conflito com alguém? Por que que não estamos nos entendendo bem? Por que não estamos nos dando bem? Devemos descobrir a razão. O que que está por trás? O que que está por trás dos bastidores? Pode ser que sejamos inocentes e que o outro esteja nos rejeitando por questões pessoais, por ignorância, ou até mesmo por ódio. Pode ser que sejamos inocentes, não temos culpa. É possível. Por isso que é bom analisar. Será que é isso mesmo? Nós não devemos achar que o problema é totalmente culpa do outro. Às vezes precisamos pensar um pouco que nem sempre os outros são culpados dos nossos problemas. Algumas vezes é o jeito que nós estamos lidando, é o jeito que nós estamos nos relacionando com os outros. Às vezes, fazemos ou dizemos a coisa certa, porém da maneira errada. Eu conheci uma pessoa que ela estava sempre em conflito com os outros. E quase sempre, quando ela falava alguma coisa, ela falava certo, falava o que estava exato. Mas a maneira dela falar, a maneira explosiva, a maneira irritante, a maneira provocadora, fazia com que as pessoas não gostassem de se relacionar com ela. Então, precisamos repensar sempre nas causas do conflito. Agora, uma pessoa que sempre tem problemas de relacionamento, não deve deduzir que os outros são culpados, sempre é culpa dos outros. Principalmente aquele que sempre tem problema ao lidar com as pessoas. Se você está sempre tendo problema, faça uma autoanálise. Sabe qual é o maior e o verdadeiro inimigo que nós temos às vezes? Basta você olhar no espelho. Aquela imagem que você vê refletida no espelho pode ser o seu maior inimigo. Pode ser você mesmo. E pode estar precisando de uma transformação. Está precisando de uma regeneração. De uma mudança. Nós temos que ser humildes, suficientes, para reconhecermos que podemos errar. Somos humanos. E aí é preciso corrigir. Pensamos um pouco como prevenir esses problemas de relacionamento em nossa vida. Primeiro, nós deveremos cultivar as características de Cristo. Quanto mais perto da imagem de Cristo você estiver, quanto mais parecido com Cristo você for, menos problemas de relacionamentos você vai ter. Não há uma isenção de problemas. Já falamos que o próprio Cristo teve conflitos, mas pelo menos da sua parte, quanto melhor você se compara com Cristo, mais dificuldades serão superadas.
Mateus diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Você quer que as pessoas não te maltratem? Não maltratem as pessoas. Você quer que as pessoas te respeitem? Respeita as pessoas. Esse versículo aqui é a regra de ouro no relacionamento humano. Isso é no trabalho, isso é em todas as nossas convivências. Como você quer ser tratado, trata as pessoas também. Jesus continua falando para uma pessoa que lhe procurou, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É interessante, não? Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o outro como você ama a si mesmo. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Então devemos nos esforçar para manter a paz com todo mundo. Às vezes não depende da gente, mas quando depender da gente, vamos manter a paz, vamos ser pacíficos. Devemos ser conhecidos também, para evitar problemas no relacionamento, como pessoas que cumprem a palavra. Pessoas que, quando falam uma coisa, cumpre. Quando promete algo, cumpre. Quando marca um encontro uma tal hora, chega lá na hora certa. Quando pede um empréstimo, paga no dia certo. Quando fala algo, faz aquilo que fala. Tem palavra, seja palavra firme. Mateus 5,37, Jesus diz: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. É assim que nós devemos proceder, se quisermos nos tornar semelhantes a Cristo e ter uma boa convivência. Ainda o apóstolo Paulo fala: deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo. A verdade sempre prevalece, sempre. Não deveríamos falar mentira nunca, sempre falando a verdade. Às vezes a verdade dói no momento, mas ela é muito mais suave, causa menos prejuízo do que a mentira. A mentira destrói relacionamento, a mentira machuca as pessoas. Fale sempre a verdade, um com o outro. Outra coisa, não fazemos fofocas. É terrível a fofoca. Em Levítico 19:16, falava na lei: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Tem pessoas que parecem um repórter de plantão. Fica procurando descobrir os problemas na vida dos outros para comentar, para espalhar. São os fofoqueiros de plantão. Sabe, aquela pessoa que quer saber da vida dos outros, não para ajudar, mas para fofocar. Mexeriqueiro. Essas pessoas deveriam ficar só comendo mexericas, ao invés de ficar falando. Se desenvolvermos essas qualidades, vamos nos dar bem com a maioria das pessoas. Se nós desenvolvermos essas qualidades que Jesus recomenda, nós vamos nos dar bem. Por quê? Porque as outras pessoas têm a tendência de nos tratar do jeito que nós as tratamos. Se você trata bem uma pessoa, provavelmente ela não vai te tratar mal. Com a medida, Jesus falou isso: com a medida com que você tiver medido, vos medirão também.
Outra coisa que nos ajuda a prevenir problemas: devemos escolher nossas companhias com cuidado. Cuidado com os amigos que você escolhe, as pessoas com quem você anda. Cuidado. Escolha bem. Evite as más companhias. As más companhias corrompem os bons costumes, como diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. No Novo Testamento, na linguagem de hoje, diz: não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Portanto, vamos escolher bem com quem andamos, com quem convivemos, com quem saímos, com quem nos reunimos. E às vezes nós vemos pessoas com graves problemas no casamento porque não escolheram bem. Para evitar problemas no casamento, deve-se casar com quem você se dá bem. A época do namoro e do noivado é uma época para se conhecer a pessoa com quem a gente vai conviver a vida inteira, debaixo do mesmo teto, na mesma cama. É preciso conhecer bem. O namoro e o noivado não é um período para ficar trocando de chicletes. É um período para conversar, é um período para se entender, descobrir como é que é o jeito desse, como é que é o jeito daquele, como é que essa pessoa se comporta, conhecer a família um do outro, para você não dar um pulo errado. Muitas pessoas sofrem porque casaram precipitadamente com uma pessoa que se torna uma má companhia. Devemos também evitar comportamentos irritantes. Às vezes somos brincalhões demais e às vezes nossa brincadeira pode irritar as pessoas. Precisamos captar isso, perceber quando que estamos causando irritação nas pessoas e evitar esses comportamentos. Evitar comportamentos que causam dor, causam aborrecimento. Isso vai prevenir problemas. Controlar a nós mesmos. Provérbios 25, 17 diz: não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Olha esse versículo aqui, que interessante. Tem pessoa que costuma ir na casa dos outros e vai acampar lá. Se a pessoa não mandar ir embora, tem pessoas que dizem assim: olha, gente, eu preciso dormir, não está na hora de ir embora? Conheci uma pessoa assim, que ela ia fazer visitas e nada de se retirar. A família está com sono, precisa trabalhar, precisa dormir para trabalhar no outro dia, e ele lá vendo televisão, conversando, e não percebe que está na hora de ir embora. Teve uma pessoa conhecida da nossa família, que já faleceu, um velhinho, que ele falava para a esposa dele, assim, quando tinha visita que não se tocava para ir embora na hora certa, ele dizia para a esposa dele: bom, vamos deitar porque a visita está cansada. Muitas vezes nós acampamos na casa das pessoas e a Bíblia está dizendo: não seja frequente na casa do teu próximo, porque senão ele vai virar teu inimigo. Outra coisa, precisamos refrear a nossa língua. As pessoas que querem evitar conflitos devem sempre pensar antes de falar. Tem gente que fala sem pensar. E aí vai colher aquilo que semeou. Devemos pensar bem, meditar naquilo que falamos com os outros, para evitar que falemos bobagens. Olha o que fala em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha que versículo maravilhoso de regra de relacionamento. Não fique falando coisas sem nexo,
coisa procure falar palavra boa para edificação e de acordo com a necessidade da pessoa. Tem pessoas que quando conversam, falam só sobre si mesmo, sobre suas próprias necessidades e não pensa nem no outro. Mas está dizendo, fala conforme a necessidade da pessoa. Palavras que edificam, palavras que ajudam, que aconselham. Ainda em Tiago 1,19 diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Uma vez alguém disse assim, por que a Bíblia fala todo homem? E a mulher? Não é dito que a mulher fala mais que o homem? Mas está aqui, todo homem está usando um termo de a humanidade, está usando todas as pessoas. Sejam prontos para ouvir. Tardio para falar, tardio para se irar. O que nós precisamos desenvolver e aprender é lidar com conflitos de um modo cristão, da maneira cristã. Devemos lidar com esses problemas de relacionamento humano de acordo com as Escrituras. A Bíblia é muito rica em conceitos de relacionamento, em ideias, em padrões de relacionamento que ajudam a nossa convivência. Então nós devemos conhecer cada vez mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia. Se um cristão admite que alguém fez algo contra ele, ele deve ir falar com essa pessoa. Como diz em Mateus 5, 23 e 24. Vai falar com essa pessoa. Diz assim, se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Tem um outro texto que ele diz, se um irmão pecar contra ti, vai falar com ele, entre ti e ele só. Os dois devem buscar juntos a solução para o conflito. Tem pessoas que quando tem uma dificuldade com o irmão ou com alguém, a última coisa que faz é falar com esse irmão. Vai falar com o vizinho, vai falar com o parente, vai falar com um monte de gente. Agora então põe na internet, põe até no Facebook. Ao invés de seguir o princípio bíblico, vai falar com a pessoa. Se ele não te ouvir, aí sim podemos falar com alguém para nos ajudar a convencê-lo do erro. Mas não é para ficar falando com os outros, é falar com ele, com aquele com quem você teve problema. Esse é o princípio bíblico. Quando há discórdia, é preciso chegar a um acordo, que não é fácil, porque muitas vezes a pessoa acha que o ponto de vista dela está certo, é o único. Às vezes pode não ser possível um acordo, porque cada um defende o seu ponto de vista. Cada um acha que está com a resposta correta. E quando isto acontece, pode ser preciso cada um seguir o seu caminho, ao invés de ficar em choque, ao invés de ficar se debatendo. Cada um segue o seu caminho. Nós temos um exemplo disso nas Escrituras, em Atos capítulo 15, versículo 36 a 41, quando houve um conflito entre dois irmãos. E eles resolveram de uma maneira inesperada até. Aqui em Atos 15, 36 a 41, narra que alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então,
Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Todos os 4 continuaram trabalhando para o Senhor. Houve uma desavença, eles acabaram se separando, não chegaram a um acordo, cada um foi para um lado, mas foram trabalhando. Não pararam de fazer o que deveria ser feito. Quem estava certo? Quem estava errado? Não sabemos. É difícil chegar a essa conclusão. Mas nós sabemos 2 fatos. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez as pazes com João Marcos, conforme a gente lê em 2 Timóteo 4:11. Eles não guardaram rancor. Houve um desentendimento e mais tarde estavam juntos novamente. E houve mais trabalho realizado por causa do conflito do que se eles tivessem entrado num acordo. Como eles entraram em desacordo, se separaram e cada um foi para um lado e foram trabalhando. Então houve um trabalho duplo que não haveria se eles estivessem juntos. Às vezes um conflito pode ser benéfico, às vezes uma separação pode ser útil, desde que não guarde rancor, não guarde ressentimentos. Algumas pessoas podem ter aversão a algum tipo de indivíduo. Alguns, por exemplo, que demonstram ignorância ou pouca escolaridade. Tem gente que estudou bastante e não suporta quem não estudou. Uma pessoa semi-analfabeta, uma pessoa... E outros tipos de comportamento. Isso é possível. Quase todo mundo não gosta de algum tipo de personalidade. Já ouvi muita gente falar assim, não gosto de quem fala muito agressivo. Eu não gosto de gente impetuosa. E tem aqueles que ainda dizem assim, eu não fui com a cara de fulano. Quando eu olhei, já não fui com a cara dele. Nossa, que decisão precipitada. Você viu a pessoa pela primeira vez, já não foi com a cara dele? O que fazer para solucionar esses problemas? Primeiro, podemos fazer um autoexame, investigando se as nossas aversões são lógicas e necessárias ou bíblicas. Por que eu não gosto desse jeito da pessoa ser? Não se esqueça, a Bíblia diz que é errado uma pessoa ser impetuosa. A Bíblia diz que é errado uma pessoa ser rica, ser ignorante. Tem pessoas que odeiam o outro porque ele é rico. Eu não sou e ele é, então odeia. A Bíblia proíbe alguém de ser rico? Devemos verificar se nossas impressões da pessoa que não gostamos são ou não exatas. Porque às vezes é impressão nossa. Às vezes é só a nossa impressão. Às vezes as pessoas parecem que não são boas e quando você conhece e começa a conviver com ela, você vê que é uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa pode ser muito mais agradável do que pensamos. Devemos ser cautelosos quando julgamos os outros. Muito cuidado por fazer julgamento das pessoas. Devemos procurar o que é de melhor, o que é de bem, de bom na pessoa que nos desagrada. Pensar melhor, analisar melhor e olhar com simpatia. Em Romanos 12:21 diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Conclusão, não devemos deixar que o nosso desagrado por certas pessoas nos faça rejeitar a verdade que eles ensinam. Sabe o que é? Às vezes nós não gostamos de alguém e essa pessoa vem na frente para ensinar alguma coisa e nós nem ouvimos e ela está ensinando uma coisa boa. Não permita que sua mente caia nessa armadilha. Aproveite todo bom ensinamento.
Teve um homem, um americano, que ele vendeu milhares e milhares de livros, chamado Dale Carnegie. Ele escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele escreveu um livro que eu li, aquele livro maravilhoso. Ele usava princípios bíblicos para mostrar como nós ganhamos a amizade das pessoas. Mas ele dizia assim: você ganha amigos, é bom para você. Pensando em mim, eu vou fazer amigos. Jesus ensina que nós devemos fazer amigo, independentemente se é bom para mim ou não, porque é nossa responsabilidade fazer amigos. E o Dale Carnegie, quando morreu, tinha poucas pessoas no sepultamento dele. Fez tantos amigos, ensinou tantas pessoas a fazerem amigos, e ele mesmo não tinha nenhum amigos na hora do sepultamento. É difícil não gostar de pessoas que estão constantemente em nossas orações. Jesus falou para nós orarmos pelos inimigos. É difícil você não gostar de uma pessoa que você ora por ela. Ore bastante. Tem um inimigo? Ora sempre por ela, que já já você vai deixar de odiar essa pessoa. Deus não nos chama para sermos indivíduos extrovertidos, com uma personalidade de vendedor. Não tem nada de errado você ter uma personalidade de vendedor no seu trabalho. Você precisa dessa ferramenta. Mas Deus não chamou todo mundo para ter lábia de vendedor. Ele nos chamou para sermos cristãos que seguem os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos chamou para andarmos com Ele, na luz, no amor e na verdade. Em 1 Pedro 2,21, o último versículo desta manhã, diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos. E se fizermos isto, vamos nos dar bem com quase todas as pessoas. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos bons uns com os outros.